Corporalidade. Antes de começar esse vídeo, eu fiquei pensando que abordagem fazer esse assunto, um assunto que eu venho trabalhando, desenvolvendo, e esse desenvolvimento tem a ver com entender que eu estou visitando uma coisa que já existe, que ao meu ver é todo o aparato de funcionamento de uma cultura, mas aí esse trabalho tem a ver com chamar a atenção para esse olhar específico. É importante situar, a gente está tratando da cultura de terreiro, ou a cultura tradicional brasileira de matriz africana. Então, a ideia é a gente começar a refletir que esses grupos que vieram para o Brasil na condição de escravos, eles se desenvolveram a partir das relações de linguagem, mas que estavam fundamentadas amplamente no corpo. E é fácil pensar isso a partir da ideia que esses grupos eles não vieram aqui, não vieram para cá com totens ou qualquer outra coisa, quaisquer outras coisas, senão o corpo. Então, as relações de manutenção e permanência dessa cultura, elas vão acontecer do e no corpo. Nesse sentido, as lógicas de ensino e aprendizagem, elas são atravessadas, são materializadas por cânticos, por danças, por ritmos, e essas matrizes, esses pilares, eles vão fornecer primeiro um jeito de tratar esse corpo que é ancestral, mas que é presente até hoje, e vão oferecer um jeito de estar, um jeito de aprender, um jeito de entender e um jeito, sobretudo, de ensinar essa cultura. E aí, esse termo corporalidade, ele surge da sugestão de refletir sobre o termo oralidade, que é um termo bastante usual, tanto na cultura de terreiro quanto em outras abordagens também. Mas como em alguns lugares e alguns aspectos, quando a gente fala de oralidade, pode remeter a uma ideia bastante verbal, uma ideia bastante da fala, e aí talvez colocando outras potencialidades corpóreas num segundo plano ou num terceiro plano, enfim, num lugar de importância menor. Ao passo que, quando a gente trata dessa cultura, a gente tem um entrelace dessas linguagens que acontecem do e pelo corpo em movimento de uma maneira tão equânime, e é só essa não hierarquia dessas linguagens que favorece essa potência que a gente vai ver lá nesse corpo de terreiro. Então, começar a chamar de corporalidade tem a ver também com tanto expandir a ideia de voz, mas também expandir a ideia do movimento como um todo, a ideia do movimento que dança, do movimento que constitui uma linguagem gestual, mas também um movimento que faz a percussão do atabaque ou do agogô e dos demais instrumentos sonoros que a gente acompanha nessa cultura. Então, acho que o convite é a gente pensar a voz, por exemplo, como uma erupção
diversos processos que acontecem no corpo, diversos movimentos, desde o sangue que não para de circular, o coração que não para de bater, essas percepções e essas ações que vão fazendo algo explodir como voz. Então, quando a oralidade acontece, e aqui me fazendo valer dessa proximidade entre oralidade e voz, ou e fala, quando essa oralidade acontece, tem muita dança que acontece, tem muito corpo que acontece antes. E aí, a voz ela pode ser entendida como uma janela para esses diversos processos que acontecem no corpo, essas diversas urgências que são dinâmicas, e a gente tem essa janela para essas ocorrências para o mundo. Mas são diversas as outras existentes, e aí a gente tem o gestual, a gente tem a, o ritmo, a gente tem as danças e o próprio arcabouço de lendas que vão constituir essa mesma cultura. Então, corporalidade ele é um convite para olhar para essas ocorrências de uma maneira mais transversal e deshierárquica, porque na prática é isso que a gente vê nos terreiros. Então, um cântico ele é transmitido, ele é partilhado com a comunidade via um entrelace de voz e ritmo e danças, assim como uma dança também é partilhada tendo um aparato sonoro, tendo um aparato rítmico e também ali a serviço ou fundamentando uma lenda, um mito. Então, corporalidade seria o jeito que a gente tem percebido para entender essas relações de ensino-aprendizagem que acontecem nas comunidades de terreiro e que podem ser defendidas como as principais ferramentas da manutenção desses saberes. Então, corporalidade é um jeito de se aproximar da cultura de terreiro, tentando perceber como ela continua, como ela se manteve até hoje, como ela permanece até hoje, considerando todos os enfrentamentos que esses grupos atravessaram, desde o processo escravagista, escravocrata, mas também com toda essa herança colonial que a gente ainda assiste, toda essa herança colonial que ainda persiste na cultura do país como um todo. Esse estudo ele aconteceu e vem acontecendo através de uma tríade entre a própria observação e prática nas comunidades de terreiro, nos eventos litúrgicos, nos eventos culturais, lá nesses espaços, mas também com encontros e propostas dessas práticas de cantos e danças e o ritmo, e usando esse entrelace, esse casamento,
para propostas de criação artística, de ensino e aprendizagem, formação de professores, das histórias que eu deveria gostar. Mas a minha avó também me ensinou que a gente pode usar as coisas do mundo para lembrar de histórias. Então a gente pode lembrar de uma história olhando para o mar, olhando as pedras, as outras coisas, com música. A possibilidade de perceber essas lógicas de corpo na comunidade de terreiro e testá-las em ambiente de criação de arte, de ensino da própria cultura de terreiro, mas também para ensinos de outras ordens, de matérias de outras ordens, foi se constituindo um ambiente de constatação dessas relações. Ou seja, falar de terreiro nos ambientes de terreiro, falar de terreiro nos ambientes fora do terreiro e falar de outras coisas usando a perspectiva de corpo que acontece na comunidade de terreiro foi o grande laboratório, o grande ambiente dessa pesquisa. E ela também exigiu tanto uma abordagem sistêmica para pensar essas relações de corpo-ambiente, mas também um reconhecimento de qual é de fato o entendimento litúrgico de corpo. Então a gente começa a brincar com a ideia de aralidade, e aí pensando nesse termo ará, que seria o corpo mais vestido e constituído dessa visão específica. E para se aproximar dela é bastante importante que a gente crie uma permissão de pensar o corpo de uma outra maneira. Não a partir da lógica de matéria, não a partir da lógica dual entre corpo e mente, não a partir... Talvez a aralidade seja uma visão de corpo que a gente não tem exemplos na sociedade que a gente vive, sobretudo aqui no Brasil. É um corpo que a gente só percebe nas comunidades de terreiro. Sobretudo só percebe nas comunidades de terreiro por meio de vivenciar essas práticas. Porque às vezes até o próprio discurso ele pode estar afetado por esses entendimentos ou desentendimentos dessa visão de corpo. Então, por isso foi bastante pertinente essa percepção para o que se fazia, muito mais para o que se argumentava fazer. Então, a gente começou a propor uma série de atividades, das quais várias a gente chamou de Ilu, Ori e Nijô, algumas como oficinas, algumas como encontros, algumas como aulas, todas pensando na oferta dessas práticas corporais que acontecem nas comunidades de terreiro através dos ritos, entre os ritos. Então, acontece que falar de corporalidade é uma fala que ela é dança, que ela é lenda, que ela é toque e que ela é música e que ela é várias coisas que talvez só essa minha fala não dê conta, mas que talvez em alguma medida sirva de provocação para futuras visitas, quem sabe, ou até para reflexões
da própria cultura de terreiro para quem já assiste e percebe ela em alguma medida. Eu gosto de pensar que na comunidade de terreiro, Ará começa antes do nosso nascimento e acaba bem depois da nossa morte. Como se Ará fosse a ferramenta da nossa existência nessa versão, nessa ideia de natureza. Então, só essa fisicalidade que a gente percebe do corpo seria uma parcela espaço-temporal de Ará. E aí pensar numa cultura que propõe uma abordagem dessa ordem de corpo e pensar ensino, pensar criação, pensar memória, pensar permanência, sobretudo a permanência dessa cultura, ela nos coloca numa necessidade de reaver aquilo que a gente tem falado sobre corpo, aquilo que a gente tem falado sobre dança, aquilo que a gente tem falado sobre linguagem e pensar um lugar de bastante iconicidade, de importância dessa tecnologia corpórea que o candomblé, principalmente o candomblé, desenvolveu ao longo desse tempo todo. Então, a matéria litúrgica ofereceu um corpo que é uma ferramenta muito mais potente de pensar essas relações de ensino, aprendizagem e permanência do que a gente tem experimentado comumente na sociedade. A partir dessa sugestão de necessidade de repensar corpo, de repensar oralidade, para ir propor a corporalidade para se aproximar da aralidade e pensar a aralidade como uma janela das lógicas de ensino e aprendizagem pelas quais permanece uma cultura como um todo no país, vem cada vez mais se configurando como um manifesto de política cultural. No sentido de que, quando a gente pensa nos mecanismos públicos de garantia dos saberes, das técnicas, da cultura como um todo, quando a gente pensa nos mecanismos de patrimonialização, na mesma medida que a gente vai acompanhar esse corpo que é negro, que é periférico, que é de terreiro, que é de candomblé, que é da macumba, e que, portanto, nessa nossa realidade é amplamente violado, a gente passa a pensar na necessidade de uma política de patrimonialização dos próprios sujeitos, dos próprios corpos. Ará é a matéria pela qual a permanência dessa cultura vem seguindo. É o principal instrumento
de manutenção desses saberes é uma lógica de ensino-aprendizagem, mas também é a própria matéria, talvez no sentido mais amplo que a gente possa dar esse termo, dessa cultura. Então, a patrimonialização dos sujeitos, ela surge como uma necessidade sociocultural. A gente precisa começar a discutir esses mecanismos como oportunidades de validação desses saberes, primeiramente porque é um legado cultural da sociedade, e depois porque seria uma pequena parte de retratação dessa dívida histórica que a sociedade como um todo tem com esse grupo específico. Penso que nesse formato, esse encontro não poderia se dar de uma outra maneira, senão esses comentários e possíveis ilustrações dessa corporalidade que não viessem atrair essa própria visão, essa própria lógica, no sentido de que se só a divisão de um cântico sagrado, prático no candomblé, ou de um gestual sagrado e prático do candomblé, ou a própria contação de um itã prático do candomblé, poderia incorrer, sem dúvida, numa ideia outra dessas práticas, sobretudo muito mais normal, muito mais comum. Então, corporalidade, ela é um convite para a gente pensar o quanto a gente se permite se aproximar dessa performatividade que acontece nos ambientes de terreiro. Muito para além de relações do campo da fé ou da religiosidade, mas como uma possibilidade de experiência cultural. Assim, aralidade ou corporalidade, ou essa visão de corpo, se configura também como uma janela. Uma janela pelo qual a gente tem a possibilidade de perceber a perspectiva de natureza, a perspectiva de realidade que a gente difunde, que a gente pratica nos ambientes de terreiro.